lá. A carta aos Gálatas é uma carta que ela tem assim como título. Os estudiosos bíblicos eruditos não se dedicaram a vida ao estudo da palavra como a carta da liberdade cristã. A carta da liberdade cristã. Quero abrir um parênteses aqui e dizer aqui que você é livre. Há uma diferença entre liberdade e libertinagem. Certo? Então você é livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, versículo 35, vai dizer assim: se o Filho libertou verdadeiramente, vós sois livres. Então você é livre. Hein? A carta de Paulo, Gálatas, é o 48º livro da Bíblia, com 6 capítulos e 149 versículos. Carta de Gálatas é o 48º livro da Bíblia, com 6 capítulos e 149 versículos. Então, de Gênesis até Gálatas, que já é o Novo Testamento, são 48 livros. E é o nono livro do Novo Testamento. O nono livro do Novo Testamento. O Novo Testamento começa de Mateus a Apocalipse. Se nós contarmos os livros, você vai ver que é o nono livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo. Romanos 6, 1 Coríntios 7, 2 Coríntios 8, Gálatas 9. Então, o nono livro do Novo Testamento e a 4ª carta paulina. A primeira carta, na ordem que está na Bíblia, é Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. A palavra galáxia podia ser entendida por 3 modos diferentes e designava o quê? A país da Europa habitada pelos gaulenses e chamada em latim de Gália. B, a região da Ásia Menor ocupada pelos gaulenses no século III a.C. C, a província romana da galáxia, formada após a morte de um rei chamado Amidas, em 24 depois de Cristo. Os destinatários da carta. Para quem eram as cartas? Endereçada às igrejas da galáxia. Está no próprio carta de Paulo, Gálatas, capítulo 1 e versículo de número 2. Com exceção da carta aos Romanos, Gálatas é escrito paulino, onde se encontra o maior número de citações do Antigo Testamento. Gálatas tem o maior livros das citações acerca do Antigo Testamento. Portanto, os destinatários da carta eram, em sua maioria, pagãos, provavelmente prosélitos. O que é prosélitos? É uma pessoa que não é judeu e se naturaliza judeu. Aí ela passa a se chamar prosélito. Por exemplo, o dono da rede TV SBT, que era o Silvio Santos, ele era prosélito, porque ele se naturalizou judeu. Por isso que vai ter o nome da filha dele lá, Abravanel, não é assim? Ok? Então, prosélitos são pessoas que se naturalizou judeu. E na maioria, judeus de nascimento. Essa carta foi para pessoas pagãs, para prosélitos e pessoas de nascimento ali judeus. Data e lugar. Não, se a teoria da galáxia do norte for verdadeira, esta missiva foi escrita por volta do ano 55 a 57 depois de Cristo. Certo? Provavelmente ela foi escrita em Éfeso, na 3ª viagem missionária de Paulo. Amém, amados? Amém. Saudação. Paulo vai saudar, apesar dos pesares dessa carta
Paulo vai saudar, fazer a saudação aos irmãos, depois de fazer a defesa do seu apostolado. Entrou no meio dos Gálatas, os judaizantes, que estavam contrariando o que Paulo ensinou. Hoje não há muita contrariedade das heresias, dos que distorcem a verdadeira doutrina. A doutrina de homem, escuta isso, a doutrina de homem não tem durabilidade. A doutrina de homem ela dura por algum tempo, depois ela cai. Mas a doutrina de Deus ela permanece. Glória a Deus. Amém, gente? Aleluia. O que é a doutrina? Doutrina, sim. Doutrina é um conjunto de regras estabelecidas pelo próprio Deus. Então, a doutrina de homem cai por terra, agora a doutrina de Deus ela permanece. Glória a Deus. Essa doutrina é essencial, temos que preservar, conservar a doutrina sã. Tenham paciência no pouco da parte introdutória aqui, rapidamente e velozmente. Amém? Amados, depois de fazer a sua defesa do apostolado, a carta contra os falsos mestres, eu tenho que defender o Evangelho, eu tenho que saber defender o Evangelho, eu tenho que saber defender a minha fé contra os conturbadores, os perturbadores que vierem distorcer o verdadeiro Evangelho, puro e genuíno sem mistura. Eu tenho que defender, eu tenho que ter a minha defesa. E como é que eu me defendo? Eu aprendendo, porque para eu me levantar para ensinar, eu tenho que sentar para aprender. E se eu deixar de aprender, eu corro o risco de não ensinar. Como é que você vai defender o seu Evangelho, defender a sua fé, se você não tem ensinamento, se você não tem estudo? Como é que você vai se defender? E esse pessoal que vem conturbar, deturbar, eles têm argumentos fortíssimos. Se eu não tiver uma estrutura, se eu não tiver uma doutrina sólida, firme, vai acabar me deixando perturbado. Ok? Então, o que é apóstolo? Apóstolo significa aquele que é enviado a uma missão. Amém? Os nossos 5 dedos das mãos são os 5 ministérios que está em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Ele mesmo deu um que? Apóstolo, ó. Polegar, profeta, dedão, indicador, né? Evangelista, dedo maior, quem tem essa igreja, né? E pastor, tem até a aliança no dedo, pastor, né? Se for para a mão esquerda, nessa no dedo. E doutor, mestre, que cabe em todo canto. Amém? Então, você para ensinar, você se defender, você tem que aprender. É verdade. Você tem que aprender. Amém, gente? Aleluia, glória a Deus. Vou dizer só uma palavra para vocês aqui rapidamente. Ó. Por exemplo, está escrito em Mateus 18, 20 a 20, 18, assim: aonde tem 2 ou 3, o Senhor está presente. Agora eu vou te ensinar algo aqui. Ó. Você vê como é, qualquer ensino. Ó, como é que você tem que aprender? Aí, quando o cabelo só tem bem poucas pessoas, aí alguém que está dirigindo vai pregar, diz assim: tem pouca gente, mas tem 2, onde tem 2 ou 3, Deus está presente. Mas olha para mim, quando tu está sozinho, Deus não está mal contigo, não? Glória a Deus. Então você tem que ler o texto todinho, porque ele está se referindo, tem 2, 3. Jesus está se referindo a alguém que cometeu algo grave na igreja, o líder foi até ele e ele não obedeceu. Aí ele teve que chamar 2 ou 3 testemunhas para comprovar aquilo. Ó. Está entendendo? Pronto, para mim se defender, olha, como é o ensinamento. Eita, glória a Deus. Entendeu? Então quer dizer, quando você está sozinho ou sozinho, Deus não está com você, você tem que chamar outra pessoa. E aí como Jesus diz assim, ó, quando tu estiveres em momentos difíceis, entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto. E aí? Aí vai deixar mais 2 pessoas, uma para entrar contigo? Não. Quem me entender aqui nessa noite? Então as pessoas pregam, ensinam, mas fica preso no versículo, não lê o texto. Então o texto está dizendo para que é 2 ou 3 reunidos. Tá bom? Pois bem, então está aqui, Paulo vai defender o seu apostolado, né? Amém. Os falsos mestres que estavam na igreja. E aqui ele dá a saudação, que a saudação que Paulo dá, a graça e a paz. Paulo vai dizer à igreja, a graça e a paz estejam convosco. Amém? Amém. Amém. E essas 2 palavras são uma síntese do Evangelho. Graça e paz. Aleluia, glória a Deus. A salvação não é por mérito e nem por obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. Aleluia. Efésios 2, 9. Olha para cá.
Eu não salvo Leidiano não me salva. Eu não salvo Samuel Josias, nem Samuel Josias me salva. Nem eu salvo eles, a salvação é individual. Ninguém salva ninguém. Amém, gente? Amém. Certo? Então, graça e paz. Paulo está saudando a igreja da galáxia. Aí aqui ele vai a condição. A graça é a raiz da salvação. A graça é a raiz da salvação. Não adianta, não é porque eu sou bonzinho, porque eu não vou festa, porque eu não bebo, porque eu sou fiel à minha esposa, porque eu sou fiel ao meu esposo, eu compro e eu pago. Tu compra e paga, né, cara? Irmão Paulo agora, eu consegui arrancar um sorriso agora. Irmão Paulo, é o nome de Jesus. Quem entende aqui, Jesus? Gente, ó, eu vou encerrar aqui porque chegou o meu horário aqui. Amém? Agora só para cá, ó. Uma lição que eu quero exaurir aqui. Amém. Uma lição que eu quero exaurir aqui. Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Eu quero exaurir duas lições aqui, rapidamente, velozmente. Ó. O crucificado não olha para trás. Não olha para mim. O crucificado não olha para trás. Ele pode olhar para a direita, para a esquerda e para frente. Mas na cruz não dá para olhar para trás. Ó. Para de olhar para trás. O que você perdeu, Deus permitiu para ele não perder você. Então, crucificado não olha para trás. Ou ele olha para os dois lados, ou olha para cima. Paulo disse assim, escrevendo aos Filipenses. Não tem gente que fala no passado até umas horas, direto, né? Não tem o passado da vida dele, não, mano. Sabe que o passado é uma pedra, gente, bem grande? Entendeu? Paulo diz assim, Filipenses, ó, e olhando as coisas que ficaram para trás, eu sigo avante pelo prêmio e a vocação e a soberania de Cristo. O escritor Hebreu vai dizer: e olhando para o autor e consumador da fé. Agora, só para encerrar, o crucificado é levantado pelos que o crucificam. O crucificado é levantado pelos que o crucificam. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Me dá um exemplo disso aí, pastor. Os irmãos de José, olha quem jogou José no buraco. Não foi gente de fora, não, né? Não. Foi os irmãos, o sangue, que jogou dentro do buraco. Né? Aí jogaram José dentro do buraco. José ali era um crucificado. Mas não sabendo eles que estavam levando José para uma coisa bem maior na frente. Fique de pé. Aqueles que te crucificam estão te levantando. Glória ao nome de Jesus. Quem entende aqui nessa noite? Ei, que o Eterno continue me abençoando. Que o Eterno continue me abençoando, me prosperando, te guardando. Ande aí.